assunto hoje, a ditadura militar, foi um período da política brasileira em que os militares eles conduziram o país. Essa época ela foi bem marcada na história do Brasil através de vários atos ou vários decretos institucionais que colocavam em prática tanto a censura, a perseguição política, a supressão de direitos constitucionais, a falta total de democracia e também a repressão àqueles que eram contrários ao regime militar. A ditadura ela teve um princípio, teve um início no Brasil com o golpe militar de 31 de março de 1964, que resultou tanto no afastamento do presidente da República, João Goulart, e quem tomou o poder foi o Marechal Castelo Branco. Esse golpe de Estado, que foi caracterizado por pessoas que tinham uma revolução, instituiu no país uma ditadura militar, que durou até a eleição de Tancredo Neves em 1985. Na época da ditadura, os militares justificaram o golpe, alegando que havia ameaças comunistas no país. Nas décadas de 1960 e 1970, o movimento estudantil brasileiro foi um dos importantes focos de resistência à ditadura civil-militar. Os estudantes protestavam por causas específicas, como ampliação de vagas em universidades públicas, por melhores condições de ensino, contra a privatização e também em defesa das liberdades democráticas. A força do movimento estudantil surgiu da capacidade de mobilizar expressivos contingentes de estudantes para participarem da vida política do país. O movimento estudantil dispunha de várias organizações representativas, os diretórios centrais estudantis, as uniões estaduais dos estudantes e a União Nacional dos Estudantes. Com suas reivindicações, protestos e manifestações, o movimento influenciou significativamente os rumos da política nacional. O movimento estudantil também teve participação em diversos momentos históricos do Brasil, como a expulsão dos invasores franceses em 1710, a revolta separatista, a Inconfidência Mineira e a Derrama. O movimento estudantil sofria influência das correntes políticas de esquerda. E isso fez com que as autoridades militares reprimissem suas lideranças e desarticulasse as suas organizações representativas. Com o movimento estudantil enfraquecido, a educação também teve uma perda de qualidade e isso gerou uma revolta nos estudantes. Durante um protesto, o jovem Edson Luiz foi morto pela polícia, num confronto entre militares e estudantes. A morte desse jovem gerou uma comoção popular e fez com que outros grupos participassem das manifestações. Um exemplo da participação de outros grupos dentro das manifestações é a passeata dos 100 mil, onde reuniu milhares de pessoas para tentar combater a ditadura. Inconformado com o autoritarismo e a repressão, muitos estudantes naquela época eles tiveram a coragem de enfrentar as forças repressoras, que eram dispostas a massacrar jovens idealistas e contestadores. E muitas das vezes os estudantes eles lutavam por um mundo melhor e mais justo, para tornar a realidade seus sonhos revolucionários. Os estudantes eles defendiam a liberdade e direitos humanos, que naquela época não tinha muito. E muitas das vezes os estudantes foram massacrados pela polícia em diferentes ocasiões. Eles foram reprimidos brutalmente com os demais movimentos de oposição. E muitos militares eles foram presos, machucados e feridos em confronto com os próprios militares naquela época. E um dos fatos que ficou marcado pelo movimento também foi a ação policial, que foram presos mais ou menos cerca de 800 estudantes, que apesar do impacto sofrido, foram soltos só parte dos delegados presos. Outro fato também foi conhecido foi os espiões da universidade, que havia estudantes infiltrados na sala de aula que viam quem era contra a ditadura militar. Então os militares ali observavam muito isso. E outro fato também que ficou marcado também foi o incêndio na sede da UNE. Foram fascistas que já chegaram atirando no prédio da UNE e atirando fogo na casa dos estudantes. Foram cenas que logo ali começaram as guerras no Brasil. Os estudantes também que escaparam por pouco do acidente,
ver o prédio ardendo em chama, né? Onde os militares atiraram fogo. Foram cenas que muitas das vezes ficou marcado pelo mundo todo. No fim da década de 1970, apesar de as principais organizações estudantis estarem em pleno funcionamento, o movimento estudantil universitário havia perdido sua força e prestígio político. Desde o fim da ditadura militar, a influência social do movimento tem declinado. Em 1992, as passeatas em oposição ao presidente Fernando Collor de Mello fizeram ressurgir o movimento estudantil, mas apenas por um breve período. Levando em conta o que foi apresentado nessa videoaula, entendemos que o movimento estudantil foi de suma importância para combater a ditadura militar e a opressão que existia na época. E ele ainda vem cumprindo um papel importante na luta por uma educação pública gratuita e de qualidade social.